Paz do Senhor, tema de hoje, teologia de Zofar. Zofar, o terceiro amigo de Jó. Terceiro na sequência em que aparece na descrição do episódio da vida do Jó no livro que leva o seu nome. O ensino dessa teologia de Zofar não muda muito as concepções dos seus dois anteriores amigos, que insistiam em que Jó, por estar sofrendo, certamente tinha sido um pecador inveterado, alguém que não queria reconhecer os seus pecados, estava escondendo alguma falta e por esse motivo sofreu as tantas calamidades de que já sabemos. Há uma pequena diferença, uma pequena variação, na verdade, na compreensão deste terceiro amigo, porque ele até admite que os ímpios poderão até ter a sua alegria, o seu gozo, mas aqui na terra, porém, isso tudo será muito breve e muito passageiro. Os discursos anteriores dos seus dois amigos insistiam em que sempre o justo terá regozijo, alegria, prosperidade, felicidade, e o ímpio, por seu turno, somente o que é mal, as calamidades, os juízos de Deus aqui na terra. Mas o Zofar, portanto, tem uma pequena variação, certamente pelas palavras e argumentos bem convincentes que o Jó já proferiu respondendo os seus dois amigos, provando por experiência prática da vida que realmente não existe um ser humano, por mais justo que seja, que não tenha tribulação. Mas o Zofar insiste que o justo não passa por tribulação. E se o ímpio, por outro lado, vai passar por alegria, é só um momento, é só passageiro. Lá no capítulo 11, em versículo 17, ele até propõe o seguinte: a sua vida, Jó, se você se arrepender dos seus pecados, abandoná-lo, confessando ao Todo-Poderoso, porque ele partia do princípio de que Jó era pecador, repetindo, e não havia confessado os seus pecados e por isso estava sofrendo. Então ele diz: a sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã, lá no capítulo 11 e o versículo 7. Entre outras tantas coisas que ele propôs nos dois capítulos que contêm os seus dois discursos. Dos três amigos, este terceiro, chamado Zofar, não repete o terceiro ciclo, ele apenas fica nos dois ciclos de palestra. O motivo ninguém sabe, também não está registrado na Bíblia Sagrada. Podemos deduzir que talvez ele se enfadou com alguma coisa, cansou-se ou teve que atender um outro compromisso, não sei. Mas ele, na verdade, só proferiu dois discursos, ao passo que os seus dois outros amigos, o Elifaz e o Bildade, proferiram três dentro dos ciclos de palestra, de discussão, melhor dizendo, com o Jó. Mas dos três também ele é o mais incisivo, é o mais arrogante, é o que acusa Jó mais incisivamente, é o de discurso mais ácido realmente, mais cheio de condenações. Ele chama Jó de zombador, que zomba de Deus, que não quer confessar os seus pecados, que o Jó é um insensato, é um louco, não, e que é ímpio e, portanto, tem pecados escondidos e assim por diante. Mas, voltando ao tema, o justo não passa por tribulação. Seria uma afirmação deduzida dos ensinos de todos eles, mas também do Zofar. E já está provado, tanto na Bíblia quanto fora dela, na experiência, que a pessoa, por mais justa que seja, realmente enfrentará tribulações. No Salmo 34, versículo 19, nós lemos que muitas são as aflições do justo. Então, o salmista, provavelmente o Davi, que escreveu este salmo, foi sim o Davi, lá no seu tempo já entendia que mesmo sendo justo, mesmo sendo temente a Deus, quando falamos de justo no Antigo Testamento, queremos dizer de uma pessoa piedosa que adora o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o serve de coração e procura evitar as idolatrias tão presentes na vida religiosa daquele povo. Ser justo, portanto, era isso, era oferecer sacrifício unicamente a Jeová, era adorar
única e exclusivamente ao Senhor Deus de Israel, servi-lo de coração, fazer a sua vontade, consagrar a sua vida a Ele. Quando vamos para o Novo Testamento, vamos também encontrar um versículo conhecidíssimo, clássico, do próprio Senhor Jesus, que diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Quando ele disse estas palavras, estava falando com seus 12 discípulos, ou apóstolos, como os conhecemos pela descrição bíblica, dos muitos discípulos que Jesus havia já conquistado, que já o haviam aceitado a sua mensagem, milhares, aliás. Ele escolheu 12 deles para estar com ele. E para estes, recolhido a partir do capítulo 12, capítulo 13 de João, do 13, 14, 15, 16, 17, nós vemos muitas palavras, discursos, orientações íntimas de Jesus aos seus. E entre elas está este alerta de que sairão pelo mundo pregando o evangelho, servindo a Cristo, servindo a Ele, fazendo a sua vontade, mas passarão por tribulações. As tribulações fazem parte da vida. Zofar, no seu primeiro discurso, acusa Jó, como já vimos anteriormente, de ser pecaminoso. Pode ser identificado a sua filosofia como sendo um legalista, onde ele exige que o Jó confesse os seus pecados, porque quem não confessa será condenado aqui e agora. É verdade que se não confessar, será condenado na eternidade, sim, a sua alma. Mas nem sempre os pecadores inconversos, ou aqueles que não confessam seus pecados aqui, vivem vida de desgraça ou de mazelas ou de privações. Nem sempre é assim. Verdadeiramente o Jó vai combater isto. Entre as acusações de Zofar para Jó está, capítulo 11, a seguinte: você é culpado, no versículos 1 a 4. Você é ignorante, capítulo 11, 5 a 12. Você é um pecador, não no sentido genérico em que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas você é pecador especificamente para estar sofrendo. Se cometeu algum erro grave e, portanto, está sofrendo a punição de Deus por causa desse pecado. É um ensino, como já dissemos, inteiramente errado. É verdade que existe a lei da semeadura e da colheita, da justiça retributiva e também do aqui se faz, aqui se paga, a frase popular, teologia popular que muita gente esboça por aí, muitas vezes fala até mesmo sem pensar. Mas isso não responde tudo, e isso está aquém da soberana vontade de Deus, o que fica claramente demonstrado no livro de Jó. Jó estava sofrendo por permissão de Deus, que autorizou Satanás a tocar na sua vida, primeiro nos seus bens, como já temos dito e estudado, e também na sua saúde. Mas ele vai resistir firme, verdadeiramente até o fim, sem blasfemar de Deus, como era a intenção de Satanás. Quanto à doutrina do Zofar e dos seus mais 2 amigos, lá no final do livro, capítulo 42, versos 7, 8 e 9, vamos encontrar a palavra do próprio Deus dizendo que foram palavras erradas, doutrinas ou ensinos equivocados. E então eles foram orientados, aliás, foi exigido deles que voltassem a Jó com holocaustos para oferecer a Deus, para que Jó intercedesse por eles, para que fossem perdoados e não fossem punidos também, porque falaram coisas que não devia. Partimos então do princípio de que a teologia do Zofar, que em síntese informa ou propõe que o justo não passa por tribulação, é mais uma teologia furada. Não creia nisso, acredite em Deus. E se você passa por tribulação, saiba que faz parte da vida, como o apóstolo Pedro também nos informa em sua carta, em mais que um texto, aliás, ele diz que faz parte da vida o sofrimento. Paulo, igualmente em Atos capítulo 14, mencionou esta realidade, diz que por muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus, quando pregava a um povo lá numa das suas viagens missionárias. O texto está em Atos 14, versículo 22, que diz assim: Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos
Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus aqui quer dizer o fim da jornada, quando então partirmos para a eternidade, como a gente usa a expressão. Até que isto aconteça, vamos aqui na terra, sim, passar por aflições. Quer tenhamos pecados ou não, não confessado ou não, que seja crente ou não crente, as tribulações fazem parte integrante da vida do ser humano na terra, desta terra que fora amaldiçoada por conta do pecado da humanidade a partir do primeiro casal. Que Deus te abençoe grandemente e não vai dizendo amém a tudo, não. O conselho de Paulo também é, em 1 Tessalonicenses 5:21, que você examine tudo e fique só com o que é bom. Não diga amém a tudo que ouve por aí, por mais belo, bonito, atraente, atrativo que seja. Amém, amados, em nome de Jesus.